É assim que os aviões de combate pareciam no início dos anos 1940. Hélices grandes, marcas de fuligem de escapamento nas laterais e velocidades máximas em torno de 560 km por hora. Mas em 1944 algo completamente diferente apareceu. Não tinha hélice, tinha umas nacelles estranhas sob as asas. Mas era super rápido, quase 320 km por hora, mais rápido do que os caças aliados que tentavam alcançá-lo. Esse é o Messerschmitt Me-262. A Alemanha vinha mexendo com turbinas a jato desde o final da década de 1920, mas era basicamente coisa no papel, conceitos, esboços, trabalho teórico. O dinheiro e o metal ainda iam para motores a pistão. Ninguém descartava um Daimler-Benz em bom estado por um projeto de turbina científica. Então aparece Hans von Ohain, um jovem físico que basicamente diz: e se o próprio escapamento for o empuxo? Ele patenteia a ideia de usar o escapamento da turbina a gás para propulsão e sai à procura de alguém com dinheiro, fábricas e paciência. Ernst Heinkel, que já é um grande nome na aviação alemã, gosta do que ouve. Ele traz von Ohain para perto, dá a ele recursos e diz: tudo bem, vamos realmente prender isso a uma fuselagem. Esse caminho resultou no Heinkel HS-178 em 27 de agosto de 1939. Ele realmente voou com propulsão a turbojato. O voo durou cerca de 6 minutos porque o motor esquentava tanto que a fuselagem quase explodia. Eles calcularam que ele resistiria cerca de 10 minutos antes de se autodestruir, mesmo sem explodir. Ele só atingiu cerca de 600 km por hora, o que é apenas um pouco mais rápido do que um Bf-109 de produção com um motor a pistão normal. Os oficiais nazistas que assistiam não ficaram particularmente impressionados. Eles pensaram que esse negócio tem uma vida útil curta, ganho de velocidade marginal, mas toneladas e toneladas de risco, então por que se preocupar? Mesmo sem impressionar, o HS-178 fez o que um primeiro jato precisava. Provou que era possível instalar uma turbina em uma fuselagem e fazê-la voar. Enquanto Heinkel está provando que um avião a jato pode voar, a verdadeira resposta para o problema dos caças da Alemanha já está sendo desenhada em outro lugar. Na Messerschmitt, o Ministério da Aeronáutica está discretamente definindo os requisitos para um verdadeiro caça a jato de alta velocidade e alto desempenho, algo que pudesse ser produzido em massa e enviado para o combate. Mas a dor começou ao passar do voo experimental para o combate real. O problema eram os motores, até que os engenheiros pudessem definir o que estavam entregando. Empuxo, tamanho, peso, combustível, consumo, os engenheiros de fuselagem estavam chutando. Um motor, 2, talvez 3. Ninguém sabia qual deveria ser o layout final. O problema do motor era a parte difícil. A indústria seguia prometendo grandes números e os engenheiros de fuselagem confiavam nessas promessas ao projetar aviões. O problema era que as estruturas estavam basicamente prontas em 1940 a 1941 e os motores não estavam. Então, Messerschmitt fez a coisa mais prática. Eles colocaram um motor a pistão Yumo 210 no nariz e voaram o protótipo como um avião convencional apenas para provar a aerodinâmica e a estrutura. Enquanto eles esperavam que as verdadeiras unidades de força chegassem, os requisitos mais ou menos desenharam o formato do Me-262 para eles. Após os primeiros testes com jato, a especificação era brutal, cerca de 900 km por hora e ainda capaz de operar em campos irregulares e não preparados. Mas, como a alta velocidade exige asas finas para baixo arrasto e campos irregulares exigem pneus grandes e largos. Juntando tudo isso, você tem uma dor de cabeça de design, então acaba com uma fuselagem pequena, cauda compacta e um avião ajustado para velocidade. A asa precisava continuar fina, então não havia um lugar sensato para esconder aquelas rodas largas na asa. A solução foi retrair o trem de pouso principal para dentro da fuselagem. O cockpit exigia boa visibilidade, por isso a fuselagem dianteira foi moldada ao redor do piloto. Depois, ainda é preciso colocar canhões e combustível no nariz, criando aquele visual de tubarão predador. Na superfície parece arte de túnel de vento, mas a maior parte desse formato é só um empacotamento feio no caminho até lá. Eles tentaram vários becos sem saída, incluindo motores BMW, hélices acionadas e quebraram muitas ideias antes de decidirem por um protótipo limpo, só a jato. Nessa altura, a pressão já era grande. Os britânicos já tinham voado com o Gloster E-20 alguma coisa teste a jato pelo canal e, nos Estados Unidos, o XP-59 a estava sendo montado. O HE-280 da Heinkel já havia voado, mas debates com o Ministério da Aeronáutica do Reich permitiram que a Messerschmitt avançasse.
Finalmente, em 18 de julho de 1942, o Mi-262 a jato estava pronto para realmente mostrar do que era capaz. O Mi-262 era um animal completamente diferente. Desde os primeiros voos reais, os números impressionavam. Já em seu segundo voo, ele subiu para cerca de 11 mil pés e já estava mostrando cerca de 450 milhas por hora. Isso o colocou à frente de tudo que os aliados tinham no ar. De repente, pilotos de teste alemães viam velocidades que só eram comentadas. Se você passou toda a sua carreira preso em 109s e 190s com grandes pistões batendo na fuselagem até a morte, um jato parece estranho. No começo, o empuxo e a aceleração estão lá, mas as batidas e o barulho da hélice simplesmente desaparecem. Parece assustadoramente suave, como se alguém tivesse avançado a tecnologia em 10 anos de uma só vez. No papel, parecia a arma maravilhosa que os generais queriam acreditar. Propulsão a jato, levando-o a 870 km por hora, 4 canhões de 30 mm no nariz, com cerca de 80 projéteis por arma, poder de fogo suficiente para apagar um bombardeiro em uma única passagem. Não havia nada aliado no céu que pudesse tanto alcançá-lo quanto superá-lo em poder de fogo ao mesmo tempo. Por trás de tanta velocidade e poder de fogo, a vida útil do motor era muito curta. Os primeiros jatos tinham motores com vidas úteis medidas em missões, não em anos. Você estava olhando para talvez 60 minutos em um motor contra um Mustang que podia ficar na ativa por 5 ou 6 horas. Em termos práticos, isso significava que um piloto de 262 podia decolar, subir rápido, fazer 1 ou 2 ataques e abastecer um motor. A vida o forçaria a voltar para casa. Então, justo quando as coisas já estavam complicadas, Hitler se meteu no programa e piorou tudo. Ele decidiu que o Mi-262 não deveria ser apenas um interceptador de alta velocidade, mas também um caça-bombardeiro. Mas se você voltar à especificação de 1939, eles estavam projetando um interceptador, mas Hitler queria que ele lançasse bombas no campo de batalha em velocidades a jato. O problema é que o avião simplesmente não foi projetado para essa missão. Depois, eles tentaram transformar aquele puro-sangue interceptador em um Junkers Ju-88 a jato. E a estrutura da aeronave nunca parou de reclamar disso, mesmo com todos os atrasos e discussões, a Luftwaffe acabou tendo que seguir em frente. No dia 19 de abril de 1944, eles formaram uma unidade dedicada em Lechfeld, ao sul de Augsburg, Comando 262 para introduzir o jato em serviço e formar um grupo central de pilotos que realmente pudessem voá-lo. Muitos desses pilotos tiveram dificuldades com o avião, especialmente no circuito e no pouso. No Bf-109 você podia simplesmente reduzir a potência, deixar a hélice girar e planar até o chão, mas no 262 esse truque basicamente não existia. Mesmo devagar, você ainda cobria o solo em uma velocidade insana. Não é que o Mi-262 fosse uma fera incontrolável, ele era apenas diferente, tudo acontecia. Mais rápido, as velocidades de aproximação e decolagem eram maiores, as regras de manuseio tinham mudado. A cauda pequena reduzia a estabilidade direcional, podendo causar Dutch roll se você não prestasse atenção. Ele não tinha o mesmo amortecimento natural que uma barbatana e estabilizador maiores proporcionariam, especialmente em baixas velocidades. Os ailerons relativamente pequenos não davam o tipo de autoridade a que os pilotos de aviões a pistão estavam acostumados, então às vezes você precisava ajudar. Uma curva, junto com um pouco de empuxo, até mesmo ajustando potência assimétrica. Para os caras que vinham direto dos 109s e 190s, esse era um jeito muito estranho de voar. A cabine não ajudava, era apertada, básica e um pouco desconfortável. Como a Alemanha produzia peças por uma rede dispersa de campos de trabalho e subcontratados, os painéis de instrumentos nem sempre eram consistentes. De um jato para outro, não dava para garantir que tudo estaria sempre igual quando você se sentasse. O Me-262 tinha muitas imperfeições, mas em meados de 1944, a Alemanha não tinha o luxo de esperar por uma solução mais refinada. O modelo foi liberado para operações de frente e quem fazia o treinamento de conversão era colocado em esquadrões especiais de jatos para ficar de prontidão. Não precisavam esperar muito, pois milhares de bombardeiros aliados atacavam a Alemanha todos os dias. Todo Me-262 em condições de voo e todo piloto que conseguia ligar um era lançado na batalha. No dia 26 de julho de 1944, o Mi-262 finalmente deixa de ser um projeto e passa a ser uma ameaça. Nesse dia, ele se torna o primeiro caça-jato usado em combate.
O tenente Alfred Schreiber assume o controle de surpreende um mosquito da Força Aérea Real sobre Munique e o deixa tão danificado que ele mais tarde cai ao tentar pousar na Itália em um mosquito. O 262 mudou toda a dinâmica do combate. A regra de sobrevivência é nunca deixá-lo ter um visual limpo e não permitir que ele se alinhe atrás de você. Porque uma vez que o jato tinha uma visão clara de você, a velocidade de aproximação e a bateria de canhões de 30 mm davam a ele tudo o que precisava. Em uma passagem, normalmente você não vai avistar o 262 primeiro. O que denunciava sua presença eram os avisos de que ele estava se aproximando. A única maneira de sobreviver era começar a manobrar o mosquito cedo, quebrar o ângulo e impedir que o jato se posicionasse. Com uma vantagem de cerca de 100 mph, o Mi-262 encurtava a distância rapidamente, e se ele conseguisse se estabilizar atrás de você, o resultado era previsível. No final do verão de 1944, mais pilotos da Luftwaffe começaram a levar o Me-262 para o combate. Por um momento, parecia que a Alemanha tinha enfim encontrado uma ferramenta capaz de atravessar as formações de bombardeiros aliados e seus escoltas por um curto período. A Luftwaffe teve um gostinho da dominância que não sentia desde os primeiros anos da guerra, mas, como tudo mais nessa história, isso não durou na linha de frente. No seu elemento, o Mi-262 podia se sentir intocável, mas seu ponto fraco sempre foram os momentos de baixa energia do voo. Na decolagem e no pouso, lá embaixo, ele podia ser lento, demorar para acelerar e ficar vulnerável. Ao fim da guerra, caças aliados passaram a esperar próximos às bases dos jatos. Muitas das baixas valiosas de Mi-262 aconteciam justamente quando eles estavam se arrastando para decolar ou tentando pousar de volta na pista. Ninguém queria lutar. Com o 262 a 25 mil pés, a jogada inteligente era atacá-lo quando estivesse sujo e lento. Depois que os pilotos aliados superaram o choque inicial da arma maravilhosa, eles se adaptaram. Os pilotos de Mustang aprenderam que podiam igualar ou chegar perto da velocidade do jato em um mergulho, e também sabiam que o 262 não podia simplesmente manobrar como um caça convencional. Então eles começaram a persegui-lo usando energia e posição e lentamente foram se aproximando até ficarem ao alcance das armas. Pouco a pouco eles transformaram um desconhecido aterrorizante em um alvo que podiam abater. A outra realidade era que até mesmo ver um 262 se tornou raro. A Alemanha perdeu suas principais fontes de petróleo, enfrentava a pressão dos aliados pelo leste e oeste e a falta de combustível sufocava as operações. No papel, muitos motores e fuselagens foram construídos, principalmente por trabalho forçado em campos espalhados, mas apenas cerca de 400 Mi-262 completos realmente chegaram às unidades de linha de frente. A Alemanha não podia mais bancar seu jato avançado e, no fim da guerra, precisou adotar aeronaves mais simples e fáceis de fabricar. À medida que os aliados se aproximavam de Berlim, a produção do Mi-262 praticamente acabou. O sonho de Hitler com o jato terminou junto com o resto do regime, depois da guerra. Qualquer coisa que ainda se parecesse vagamente com o Mi-262 era recolhida por quem chegasse primeiro. Soviéticos, americanos, britânicos, todos queriam estudá-lo e ele se tornou um ponto de referência para o desenvolvimento global de jatos. Então, é isso para o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Isso nos ajuda bastante.